Um dos componentes mais importantes da aptidão física e que deve ser avaliado quando realizamos a avaliação física no esporte é a avaliação da força máxima, também chamada uma RM ou uma repetição máxima. Os testes de força são indispensáveis no diagnóstico tanto de indivíduos que buscam ter a melhor saúde possível, como para aqueles que praticam alguma modalidade esportiva. A força é um componente indispensável à saúde, porque quanto mais fortes forem os músculos, mais fortes serão os seus ossos, os seus respectivos ossos. Além disso, a força muscular ela é amplamente utilizada em praticamente toda modalidade esportiva e é determinante da independência, ou seja, da capacidade das pessoas realizarem as atividades da vida diária e enfrentarem emergências. Portanto, o teste de 1RM, que é um teste de força dinâmica e é uma medida direta da força dinâmica, ele se torna muito útil não só para o diagnóstico, como para a prescrição de exercícios físicos para a saúde ou prescrição de treinamento físico. O teste de 1RM é a máxima força voluntária que uma pessoa pode realizar e também é definido como a carga que permite apenas uma repetição correta, ou seja, é a carga que uma pessoa pode realizar um movimento e não consegue realizar um segundo movimento. A força muscular e o teste de 1RM é indispensável na avaliação da força máxima para pesquisa, para a comparação de programas, para a prescrição de treinamento físico e também para a realização de reabilitação de pacientes pós-cirurgia, pós algum traumatismo ou acometidos por alguma doença. O teste de 1RM é considerado um método direto da medida da força muscular. E o protocolo é um protocolo direto, simples e aplicável a praticamente todos os testes de força dinâmica, bastando apenas levar em consideração todas as etapas da realização do teste de força muscular ou teste de 1RM. De modo geral, o protocolo todo ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é o aquecimento. Normalmente as pessoas perguntam: eu devo realizar alongamentos antes de um treinamento ou um teste de força? Não, não precisa. Na verdade, o alongamento, se for feito de intensidade até moderada a alta, alongamentos com o objetivo de melhorar o comprimento do músculo e a flexibilidade ou amplitude articular, os alongamentos podem até interferir no resultado do desempenho muscular nos exercícios de força. Agora, o aquecimento não. O aquecimento é fundamental e existem 2 tipos de aquecimento. O primeiro aquecimento visa mobilizar as articulações que serão utilizadas no teste e também ativar o sistema cardiovascular e respiratório de tal forma que a circulação do sangue aumente e também que a quantidade de oxigênio no sangue aumente. Depois nós temos um aquecimento que é chamado de ativação neuromuscular. Nesse aquecimento, nós produzimos o recrutamento de unidades motoras ou, gradativamente, vamos estimulando o sistema nervoso a recrutar, mobilizar, acionar cada vez mais fibras musculares para que a pessoa esteja em condições de realizar contrações e relaxamentos musculares máximos. A fase de ativação ela é dividida em 4 etapas, com cargas progressivas. Depois nós temos a terceira fase, que é a fase de teste propriamente dito, e, finalmente, a fase de volta à calma, que não é feita por alongamentos também. Apenas a pessoa deve relaxar a musculatura, descansar a musculatura,
até que ela tenha condições de prosseguir fazendo um treinamento para aqueles músculos que foram testados ou simplesmente que ela vá descansar até o próximo dia de treinamento ou avaliação. Portanto, 4 etapas: um aquecimento sistêmico, um aquecimento neuromuscular, o teste propriamente dito e a fase de volta à calma. Vamos então verificar cada uma dessas etapas. Primeiramente, nós temos os exemplos, algumas modalidades de exercícios físicos que podem ser utilizados para a ativação geral do organismo. Podem ser exercícios localizados, pode ser uma caminhada ou mesmo uma corrida na esteira, pode ser a pular corda, pode ser também pedalar. Qualquer um desses exercícios, ou até mesmo outros exercícios, como realizar uma atividade recreacional, um exercício num ergômetro como elíptico, não importa. A pessoa deve fazer um aquecimento que seja, que alcance a ativação cardiorrespiratória e, portanto, aumente a circulação, promova um aquecimento do corpo como um todo. O próximo passo, então, é passar para o aquecimento ou ativação neuromuscular. E essa ativação neuromuscular, ela é dividida em 4 etapas. O primeiro aquecimento ou a primeira ativação, a pessoa deve utilizar uma carga que, com base na experiência do avaliador, represente algo entre 40% e 60% da força máxima estimada. Então, o avaliado deverá realizar 3 a 4 repetições com uma carga que, na experiência do avaliador, represente uma intensidade de 40% a 60% da força máxima. Após essa primeira ativação, o avaliado deverá descansar de 2 a 3 minutos. Então, nesse filme, nesse pedaço do filme, nós vamos ver um avaliado posicionando-se embaixo da barra com peso e ele vai realizar de 3 a 4 repetições no agachamento até que os joelhos atinjam um ângulo de 90 graus. Depois de realizar 3 ou 4 repetições, ele coloca o peso e aí então ele deve descansar de 2 a 3 minutos. Alguns cuidados devem ser tomados, como todo exercício que envolve carga, a postura da pessoa, o tronco ereto. Por vezes é preciso usar uma cinta aqui para dar firmeza ao tronco da pessoa. Ele deve realizar o exercício de maneira fácil, portanto, ele deve ter sido educado a realizar o movimento em aulas anteriores. Então, ele deve flexionar os joelhos até chegar a 90 graus e deve estender os joelhos assumindo a posição inicial e realizar de 3 a 4 movimentos. A segunda ativação é feita com uma carga estimada de 60% a 80% da força máxima e essa estimativa é feita pela experiência, pelo avaliador experiente. Da mesma maneira, o avaliado deverá realizar 3 ou 4 repetições, seguindo o mesmo movimento, o mesmo jeito que ele realizou na primeira ativação. Um movimento bem feito, calmo, segundo movimento, o terceiro ou quarto movimento, então, e será assim a segunda ativação. A terceira ativação, ela ocorre 2 a 3 minutos da segunda ativação, e aí então o avaliador deve escolher uma carga que represente algo entre 80% e 90% da força máxima do avaliado. Da mesma maneira, o avaliado deverá realizar 3 ou 4 repetições com esta nova carga. E, após as 3 ou 4 repetições, ele deverá, então, descansar de 2 a 3 minutos. E aí, então, terminando a fase de ativação,
deverá fazer a quarta ativação, quarta fase, né, a quarta etapa, com uma carga que represente algo perto de 95% da força máxima do avaliado. E nesse caso, nessa quarta ativação, ele deverá realizar apenas um movimento. Uma das características que a gente observa quando um indivíduo faz um esforço com 95% da sua força máxima é que ele consegue fazer no máximo 2, às vezes 3 repetições, e pessoas muito bem treinadas até 4. O movimento ele é mais lento do que o normal e isso indica para nós que ele está muito perto do 100%. No caso aqui ilustrado, o avaliado ele realizou apenas um movimento e esse movimento foi feito com bastante dificuldade, indicando que ele está bem perto da sua força máxima, da sua 1RM, uma repetição máxima. Flexionou os joelhos, agachou, subiu fazendo força e isso foi difícil, dando a impressão que ele faria apenas mais uma repetição. Muito bem, depois de descansar de 2 a 7 minutos, terminando a fase de ativação, o sistema nervoso foi estimulado, foi ativado. Vamos então agora para a fase de teste propriamente dito. O teste propriamente dito. De modo geral, a literatura recomenda que sejam apenas 4 tentativas, mas alguns autores experientes, como a Vivian Hayward, nos seus livros de medidas e avaliação para a educação física e esporte, e outros autores, eles dizem que se uma 5ª tentativa for necessária, pode ser realizada. E existem também outros pesquisadores que utilizam até 6 tentativas. Em minha experiência, quando um teste é bem executado, nós não precisamos mais do que 4 tentativas. Normalmente encontramos a força máxima, a 1RM, em 4 tentativas. Então, qual é a carga que é utilizada nessa primeira tentativa? É uma carga ligeiramente menor do que a carga utilizada na 4ª ativação. Repetindo, a carga utilizada na 4ª ativação deve ser reduzida um pouco e o avaliado deve ser orientado a realizar apenas 2 repetições. Então, digamos que ele terminou a 4ª ativação com uma carga de 40 quilos, nós reduzimos um pouco, algo como 2, 3 quilos, e pedimos a ele, ao avaliado, para fazer apenas 2 repetições, como foi ilustrado aqui nesse pedaço do vídeo. Então, aqui o avaliado está sendo testado, sua força máxima, no exercício leg press, 45 graus, e o carrinho tem uma carga que é um pouquinho menor do que a carga utilizada na 4ª ativação. E ele deve realizar apenas 2 movimentos. A segunda tentativa, então, o avaliador deve colocar uma carga que deve ser a mesma carga da 4ª ativação ou um pouquinho superior, mas é muito pouco mesmo. Quando dizemos pouco, isso depende do exercício. Um pouco no supino pode ser algo como 2 a 4 quilos. Um pouco no exercício de rosca direta pode ser algo como 1 quilo. Um pouco no exercício de leg press pode ser algo como 10 quilos. Na cadeira extensora, cadeira flexora, pode ser algo como 4 quilos. Mas o certo é que a segunda tentativa pode ser a mesma carga da 4ª ativação ou um pouquinho superior. Da mesma maneira, orientamos o avaliado para realizar apenas 2 movimentos. 2 movimentos. E o avaliador deve estar atento para que
o avaliado execute o movimento exatamente da maneira como o avaliador quer que seja executado. No caso aqui, os joelhos devem flexionar até 90 graus, ou se o atleta, o aluno, tem outro objetivo, pode flexionar um pouco mais ou um pouco menos, e isso tudo deve ser anotado na ficha para que a reavaliação seja feita da mesma maneira que foi feita anteriormente. Vamos à terceira tentativa de encontrar a força máxima. Mais uma vez, a carga deve ser aumentada ligeiramente, né, de tal maneira que o indivíduo se aproxime cada vez mais da sua 1 RM. Então, novamente, a gente aumenta a carga e pede ao avaliado para fazer apenas 2 tentativas. Em qualquer uma das 4 tentativas, se o avaliado fizer apenas um movimento, essa carga será a sua 1 RM, uma repetição máxima. No caso aqui, nessa terceira tentativa do filme, né, do nosso voluntário aqui, ele realizou 2 movimentos. Então, teremos que passar a 4ª tentativa. Se todo o protocolo foi bem executado, provavelmente a carga que será colocada na 4ª tentativa, ela será aumentada também, mais um pouquinho, nessa 4ª tentativa, motivando o avaliado, estimulando o avaliado, ele não conseguirá fazer 2 repetições. Ele fará uma repetição e não conseguirá fazer a 2ª repetição. Se isso acontecer, se ele fizer apenas uma repetição, ótimo, alcançamos o objetivo do teste. Ele realizou o teste adequadamente, fez uma repetição, não conseguiu fazer a 2ª repetição, então nós encontramos a carga máxima. No caso exemplificado aqui no slide, o nosso avaliado conseguiu fazer 2 repetições. Alguns autores dizem que uma 5ª tentativa pode ser realizada. Uma 5ª tentativa. Na minha experiência, muito raramente eu precisei de uma 5ª tentativa. Mas alguns autores dizem que, se for necessário uma 5ª tentativa, da mesma maneira, entre a 4ª e a 5ª, o avaliado descansa de 2 até 3, até às vezes 5 minutos, para realizar a 5ª tentativa. Da mesma forma, aumentamos a carga um pouquinho mais e pedimos ao avaliado para fazer 2 repetições. Ele faz uma repetição, a gente motiva, incentiva, pedimos para fazer a 2ª repetição. Se ele não conseguir fazer a 2ª repetição, encontramos a força máxima. E alguns autores dizem que, em alguns casos, né, uma 6ª tentativa pode ser feita. Particularmente, não acho apropriado. O atleta, o avaliado, já deverá estar com um grau significativo de fadiga. Mas, se for necessário e você quiser tentar, então acrescentamos um pouco mais de peso e pedimos ao avaliado para fazer 2 repetições. Sempre assim, motivando para fazer 2 repetições. Então, ele vai descendo, flexionando o joelho até 90 graus, empurrou, realizou uma repetição correta e na 2ª tentativa não conseguiu. Então, essa carga representa a sua 1 RM. E assim, então, completamos o teste de força máxima pelo método direto, a força dinâmica, utilizando um protocolo que tem 4 etapas de ativação neuromuscular, recrutando fibras musculares, 4 tentativas para encontrar a 1 RM, a 1 repetição máxima, a força máxima, e, em alguns casos, uma 5ª tentativa, alguns autores até admitem uma 6ª tentativa. Recomendo muito que você se esforce para encontrar a força máxima nas 4 tentativas. Algumas considerações aqui são importantes, alguns cuidados. Primeiro cuidado,
Não aumentar as cargas muito rapidamente, bruscamente, de tal forma que na segunda tentativa a pessoa já faça uma RM. Não tenha pressa. O ideal é alcançar aquele momento de uma repetição máxima na quarta tentativa. Então, respeitar, cuidar para que os aumentos de uma tentativa para outra tentativa sejam graduados, não sejam aumentos bruscos, para que a pessoa vá chegando perto da quarta tentativa e ali na quarta tentativa encontrar a sua uma repetição máxima. Segundo cuidado é estimular ao máximo o avaliado. Ele deve estar bem motivado, bem estimulado, bem orientado. E nesse ponto é bom dizer que as pessoas iniciantes não devem realizar teste de força máxima. A pessoa deve ter uma experiência, a pessoa deve estar adaptada. Eu tive o privilégio de participar de um estudo publicado em uma revista internacional, uma revista importante, mostrando quantos dias são necessários para encontrar, quantas sessões de testes, dias diferentes, são necessários para encontrar a força máxima de pessoas experientes e pessoas iniciantes. E o iniciante, ele leva mais de 6 dias, entre 6 e 8 dias ou 8 sessões para encontrar a verdadeira força máxima. Ele é testado em um dia, deixamos ele descansar 48 horas, ele é testado de novo e ele já mostra melhora. Ele descansa 48 horas, é testado numa terceira sessão e ele já mostra mais força. E o estudo mostrou que em 6 sessões, com descanso de 48 horas, nós não encontramos ainda a força máxima, ele ainda estava progredindo. Mas o aumento já era um aumento bem pequeno. Já uma pessoa experiente, uma pessoa que já tem pelo menos 6 meses de treinamento com musculação, apenas uma sessão foi suficiente. Uma segunda sessão ele alcançou o mesmo resultado, uma terceira sessão, o mesmo resultado. Portanto, uma sessão é suficiente para encontrar a força máxima. Então, é importante motivar a pessoa, é importante não usar esse tipo de teste para pessoas que são iniciantes. E o tempo todo, o terceiro cuidado, o avaliado deve ser orientado quanto à execução correta do movimento. Determinamos o ângulo da articulação e ele deve atingir aquele ângulo em todas as repetições. Ok? Então, esse é o protocolo chamado protocolo de teste, protocolo de força dinâmica máxima pelo método direto.